Oi, como você tá hoje? Fiz o Enem 2021 ano passado, fiz como treineira pela primeira vez e vim compartilhar aqui com vocês como foi minha primeira experiência, tanto com a prova, tanto com detalhes técnicos e como eu vou fazer para melhorar nesse ano. Antes da gente já começar o vídeo, eu quero desejar um feliz ano novo para todo mundo aqui. Eu sei que 2022 vai ser o nosso ano. Então eu quero muito que você faça parte disso tudo. Agora vamos lá. Eu já tinha pesquisado antes sobre o Enem, já tinha me informado sobre como acontecia a prova e tudo isso. Então não fui pega de surpresa em nada. Os detalhes técnicos deram tudo certo. Então eu levei a caneta preta, levei meu RG, levei comida, que a comida eu não comi quase nada. Durante a prova, gente, eu não consigo administrar, fazer a prova, comer, tomar água. Então a única coisa que eu fiz mais foi tomar água e no segundo dia eu acabei levando suco. O suco eu gostei muito mais de tomar, achei mais prático. Ano passado eu não estudei pro Enem, eu estudei mais no meio do ano pra frente, mais redação assim, também fazia bastante questões isoladas, então eu fazia questões com a apostila da minha escola, que acabava sendo alguns conteúdos do Enem também. Mas eu não estudei 100% focado pro Enem, que é algo que eu vou fazer esse ano. Então, por conta disso, eu acabei não ficando tão nervosa, já que minha nota não conta nem nada, e eu também não tinha estudado. Mas no primeiro dia eu fiquei muito ansiosa pra saber o tema da redação. Então eu fiquei controlando a minha respiração no primeiro dia, assim, porque eu tava, nossa, era a primeira coisa que eu ia tentar fazer. Então eu cheguei no lugar de prova que eu ia fazer, que eu fiz numa faculdade aqui, que é bem perto de casa. No primeiro dia eu cheguei antes do portão abrir e como já podia entrar, a gente ficou no estacionamento lá, só que não podia entrar ainda pro local de prova. Então eu cheguei umas 11h50, o portão ia abrir meio-dia, e aí eu fiquei no carro até 12h30 e fui pra prova. No segundo dia eu acabei nem esperando direito no carro, eu cheguei umas 12h20, fui 12h30 também lá dentro da minha sala. Não esperei muito porque eu também queria pegar um lugar bom. Porque assim, eu sabia o lugar que eu queria pegar e os lugares que eu não queria pegar. Então eu tentei não atrasar tanto pra não ficar com um lugar ruim, sabe? O lugar que eu acabei ficando foi do lado da parede, do meio pra trás. Então eu fiquei bem no meio e na parede. Porque era a parede que tem o ventilador, que o ventilador acabaram nem ligando, mas eu fiquei assim, sabendo que se eu sentasse mais pro meio, o ventilador ia ficar batendo na minha cara. E por mais que eu não tenha frio nem nada, ia ficar me irritando. E também eu queria sentar lá no lado da janela, só que eu sabia que, certeza, que se entrasse algum bicho, se começasse a chover, alguma coisa assim, ia me atrapalhar muito durante a prova. Então, a melhor escolha de lugar pra mim é na parede, e eu escolhi do meio pra trás porque eu não gosto de ficar muito lá na frente, que não gosto, gente. Não gosto de ficar olhando pra porta, não gosto de ficar olhando pra cara do aplicador da prova. Então, eu gostei de sentar no lugar que eu tava. E na minha sala, ficou cadeira sem cadeira não, acho que por causa do Covid. Uma coisa que eu achei que ia ser diferente foi a questão de levar caneta, essas coisas. Eu achei que eles iam meio que revistar antes da gente entrar na sala. Mas não, na minha sala, pelo menos, todo mundo entrou, todo mundo sentou. E aí, depois, quando ele foi dando os avisos, o pessoal começou a se tocar, assim. Então, se você levou o celular, o relógio, alguma coisa, tem que guardar no saquinho que eles dão lá. No caso, eu deixei o celular em casa porque eu fiquei meio que com medo de tocar alguma coisa. Mas caso você leve, é só você tirar o alarme, desligar tudo certinho. Porque caso toque, você é eliminado da prova, mesmo que for tipo um alarme. Sobre as canetas, eu achei realmente que eles iam pegar caneta por caneta pra ver qual que tinha embalagem transparente, qual que era preta, qual que era azul, e pra ir descartando. Mas não, todo mundo entrou, sentou, tanto que uma menina da minha sala só levou caneta azul. E aí quando ele tava lendo as informações, as instruções, a menina falou, como assim? Só pode ser caneta azul. Aí eu acho que alguém emprestou pra ela uma caneta preta pra ela conseguir fazer a prova. Então não sei se isso acontece em todos, mas na minha sala foi assim. Então a gente chegou, esperou dar 1 hora pro portão fechar e aí eles entregam a prova. Eu sabia que não podia abrir a prova antes de tocar o sinal, que é o sinal da 1h30. No primeiro dia eu fiz com a prova azul e no segundo dia eu fiz com a prova amarela. Então aqui na frente disso tem o cartão respostas, que pra mim, no primeiro dia, eu juro que eu quase rasguei. Fiquei um pouco tensa. Pra rasgar esse negócio é um piscar de olhos, então você tem que prestar bastante atenção nisso. Sobre detalhes técnicos, no meu não tem muito o que falar, no meu deu tudo certo. Então quando eu abri a prova do primeiro dia, a primeira coisa que eu fui ver foi o tema da redação pra começar a fazer a estratégia que eu tinha planejado. Porque é importante você já chegar com uma estratégia de prova pra fazer lá, porque no Enem o tempo é ouro, então você precisa saber administrar bem o seu tempo. Então o que eu ia fazer? Ia ver primeiro o tema da redação, ia fazer um brainstorming, ia fazer já o esqueleto e também o rascunho. Depois do rascunho eu ia começar a alternar
sobre as questões que eu ia fazer. Então eu ia começar por linguagens, aí eu ia fazer humanas, ia ficar alternando assim, junto com alternar enquanto eu passava limpo. Mas acabou não dando certo, porque quando eu li o tema da redação, eu fiquei, que é isso? Eu não sabia que isso era um problema. E os textos motivadores, gente, real, não me ajudaram. Só um que me ajudou um pouco, porque falou sobre o que causa não ter a certidão de nascimento, né? E aí falou aqui, por exemplo, que não dá pra matricular uma criança na escola, não dá pra ter acesso a benefícios sociais. Então eu acabei ficando meio perdida, não veio nenhum repertório na minha mente. E aí eu fui começar a fazer as questões de inglês, eu escolhi a prova de inglês pra tentar fazer alguma coisa vir na minha mente. Então eu fiz algumas questões de inglês, algumas questões de linguagens também, e aí veio o repertório na minha mente e eu comecei a seguir o que eu ia fazer. Depois que eu fiz o rascunho, eu fui fazer mais questões da prova. E eu não conseguia alternar 15 questões de cada, porque era isso que eu ia fazer. Eu ia fazer 15 questões de humanas, 15 questões de linguagens, passar limpo a introdução. 15 de humanas, 15 de linguagens, passar limpo o desenvolvimento. Mas eu não consegui fazer isso porque, como eu pulava questões, eu deixava para fazer as mais fáceis primeiro e as mais difíceis depois, eu não conseguia ter um controle de quantas questões eu tinha feito. Então, em média, eu fazia umas 10 questões de cada, e eu não fiz esse negócio de passar limpo por partes, porque por mais que eu gosto, isso ia evitar muito esse negócio de viciar o olhar, sabe? Colocar 2 palavras 2 vezes, evitar errar alguma coisa, evitar esquecer de uma vírgula. É muito difícil fazer isso, gente. Eu não consegui me concentrar muito em fazer redação, fazer prova, fazer não sei o que. Não consegui fazer isso, então eu acabei passando a redação a limpo de uma vez, bem devagar, tomando todos os cuidados possíveis, e aí eu voltei pra prova. Então, a prova do primeiro dia eu fiz basicamente assim, eu fiz a redação e fui alternando as questões, e o gabarito, tanto no primeiro dia como no segundo dia, eu deixei por último, deixei pra pintar tudo por último, então eu deixei uns 20 minutos antes da prova acabar. Nas 2 provas eu saí no horário que dava pra sair, que é 6h30, eu acho, né? E porque eu queria levar a prova pra casa. Então, o gabarito eu deixei tudo por último, não fazia questão em fazer gabarito, porque pra mim é muita coisa pra se concentrar ao mesmo tempo, e é isso que eu recomendo pra você também. Separar um tempo no final pra fazer o gabarito inteiro, guiando com o seu RG e tudo mais. Então, na prova do primeiro dia deu tudo certo, eu achei uma prova muito, muito interpretativa, não tinha nada de conteúdo, gente. Pouquíssimo conteúdo. Na prova do segundo dia já foi muito mais conteudista, porque biologia, gente, biologia só tinha botânica. Química, eu acabei chutando todas, porque não tinha uma matéria que eu tinha feito esse ano, que eu tinha aprendido esse ano, porque eu depois perguntei na escola lá, as matérias que mais caem são do segundo ano, então eu não me preocupei muito com isso. A do segundo dia, eu comecei a fazer a prova por matemática, porque pelo menos tinha algumas coisas que eu tinha aprendido lá, não era possível que não tinha nada, e pior que tinha algumas coisas, então eu acabei gastando bastante tempo em matemática, deixei muito pouco tempo pra natureza, por conta disso também, mas aí eu fui alternando. Então eu fiz muita questão de matemática. Quando eu cansei de fazer matemática, eu fui pra natureza. Aí eu cansei de fazer natureza, eu voltei pra matemática, fiz as últimas. E voltei pra natureza e fiz as últimas. E por último fiz o gabarito. No segundo dia, uma coisa que eu gostei de fazer, que eu recomendo pra quem ainda tem um pouco de dificuldade, eu cheguei na prova e já marquei aqui a tabuada do 6, 7, 8 e 9, porque são as que mais a gente fica contando no dedo. Então eu já marquei aqui, fiz a tabuada inteira, porque se eu precisasse fazer, e tem muita coisa que precisa, eu já vejo aqui e não perco tempo contando, porque por mais que não pareça que perde tempo, gente, perde tempo bastante. Eu não usei a folha de rascunho que eles dão no segundo dia, porque a folha de rascunho não dá pra trazer pra casa, então eu acabei nem usando, eu usei tudo aqui na prova, usei tanto nessa folha aqui de trás, usei no meio da prova. Sobre a prova em si, foi basicamente isso, é bem cansativa. O que eu quero, então, melhorar nesse ano para fazer uma prova melhor? Eu quero muito focar em questão de resistência, porque na do primeiro dia, como tem muito texto, por mais que você alterne, por mais que você faça uma coisa de cada vez, gente, cansa muito. Então, vai chegando no final da prova, você lê a questão, lê umas 3 vezes e não entende o que ele tá falando, mesmo que você entenderia se você tivesse feito no começo, sabe? Porque quando vai passando a prova, você vai ficando mais cansada, que seu cérebro começa a parar de trabalhar. Então, a resistência eu quero treinar. E como que treina isso? Fazendo as provas antigas, fazendo simulados antigos, como um corredor de maratona faz. Ele não corre os tantos quilômetros que ele vai correr na Olimpíadas, por exemplo. Ele começa aos poucos e vai aumentando gradativamente. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou cuidar muito do tempo.
O tempo pra mim nas duas provas não foi um problema, eu achei um tempo bem ok pra eu conseguir fazer. Do segundo dia eu quero diminuir um pouco o tempo de matemática, porque se eu tivesse realmente que fazer passo a passo na parte de natureza, eu não iria ter conseguido acabar a prova. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo pra quem vai fazer o Enem esse ano. 2022 vai ser nosso, vocês não estão preparados pro conteúdo de qualidade que vai começar a vir aqui no canal, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima.